Enfim, leituras do mês. Leituras do mês. Para começo de conversa. Muito obrigado à editora JBC por apoiar a gente. A gente vai falar de um mangá deles hoje. Eu acho que Dois, uns dois. dois. Muito obrigado. Nossos parceiros enviaram pra gente aqui. E já vou até deixar anunciado, hein? Ó, porque o Hit ele falou que vai fazer um negócio quando a gente chegar a 15 mil, eu acho. Acho que 15 mil. Ele vai fazer um concurso cultural do VS com alguns prêmios. Um desses prêmios vai ser o volume 1 de Fênix, do Tezuka, que custa R$ 130. Então, Verdade? tá aí, muito obrigado, JBC. Você tem 4 mangás, eu tenho 2, mas eu tenho muito pra falar dos dois. É que o Dragon Ball Super tem que ficar por último. Então fala você Sim. 2, eu 1, você 1, eu 1 e o Dragon Ball Super. Tá. Qual que você quer começar? Então, eu vou começar com um mangá nacional. Peguei aqui. Ó, tô preparado hoje. Hoje eu tô Boa, preparado. boa. Tools Challenge é a versão definitiva de Tools Challenge, que é do Max Andrade. Ele publicou pela primeira vez muito tempo atrás. É papo de tipo 15 anos atrás que saiu esse negócio, né? É, que aparentemente hoje ele, segundo me informaram, ele tá na Kiba Station fazendo podcast. Mas a primeira vez saiu lá nos anos 2000 ainda, foi tipo 2006, 2008, por aí. Não, ele começou na carreira em 2008, acho que tá no primeiro volume. Mas foi tipo 2010, assim. É bem. Eu lembro dessa época, quando ele saía em vários lugares, mas ele saía no Manga Project também. Uhum. Aí ele teve uma primeira versão que foi feita basicamente por financiamento coletivo. E aí eu lembro que ele fazia um barulho na época. Uhum. E aí depois, ano passado, no Anime Friends, a JBC anunciou que ia trazer a versão definitiva em 2 volumes gigantes do Tool Challenge. Inclusive, apesar de a gente ser parceiro, esse volume eu comprei. Esse volume não foi recebido. Oh, boa. E, pô, foi. Enfim, eles mandaram a lista com esse volume um dia depois de debitar no meu cartão. Foi. Mas aí eu comprei. E a história é desse moleque aqui, que é o Rayon, que a parada é que nesse mundo todo mundo nasce com uma ferramenta, e é bem ferramenta de construção mesmo, então tem chave de boca, chave de fenda, essas porra. Todo mundo nasce com uma, e alguns nascem com uma versão de ouro, e se você ficar 15 anos longe da sua, caso você seja de ouro, você morre. E aí o que acontece é que o Rayon perdeu a dele assim que ele nasceu, foi roubada no hospital, na maternidade. E agora ele tá com 15 anos, então ele tá nessa, porra, estou para morrer, né? Ele viveu a vida toda sabendo que ele ia morrer com 15 anos, porque era quase impossível de achar. E aí ele vê um vídeo do Tools Challenge, que é esse torneio no submundo, e parece que a chave inglesa dele tá sendo usada pelo campeão do torneio. Então ele decide entrar no torneio para conseguir pegar ela de volta. E é interessante que eles fizeram essa divisão em 2 volumes, porque o primeiro volume ele é basicamente um pré-torneio. Então ele se classificando, ele formando um trio lá, porque é ele mais 2 moleques que vão ser o triozinho do bem e Uhum. tudo mais. E aí entrando e treinando para ir pro torneio. E aí o torneio de verdade ele começa nesse volume. Qual que é a parada desse mangá? Ele é um mangá feito numa época em que a gente não tinha os grandes lugares para você postar mangá nacional como você tem hoje. Não tinha uma cena do mangá nacional, né? Ele é basicamente o pai. Ele é o Hokuto no Ken nacional, de certa forma. Certo, certo. E é engraçado, porque ele é um mangá feito claramente pra uma pessoa muito jovem que ama muito o mangá. E você consegue ver todas as referências, especialmente o Togashi. E ao mesmo tempo, ele é um mangá que tá gritando muito tudo que ele quer falar. Cada capítulo, cada entrada de capítulo, a gente tem uma citação de banda. E, porra, esse é um mangá que entre as citações de banda
tem Papa Roach. Tem Reitin. Porra! E eu acho que dizer que tem citação literal à música de Papa Roach no mangá diz tudo que você precisa saber sobre esse mangá. De fato, de fato. Ele é a pura energia dos anos 2000, assim. Que eu aprecio muito, eu gosto muito dessa cafonice. Apesar de eu não gostar muito de Papa Roach, eu gosto muito da energia Papa Roach, assim. Pô, mas Eu... um Last Resort não te pega não, né? Um Scars, um Last Vai Resort. duro, vai duro, assim. Porra. Então, não, tem Creed? Eu acho que tem, eu não tenho certeza. Eu acho que não, na verdade. Não é esse tipo de rock que tem. Não, é Não, os mas Papa tem Roach, Limp TPM, Bizkit, CPM. acho que tem Limp Bizkit, tem Dead Fish, tem Fresno. Então é esse tipo de rock, assim. Eu acho que ele é muito legal. Eu vou mostrar aqui a arte. É uma arte charmosa, é uma arte bem constante, assim. Então tem umas páginas que ela tá mais bem acabada, tem umas outras páginas que ela tá mais torta, mas ele é bom de fazer aqui, cena de impacto, assim. Então, mesmo que seja um estilo mais amador, né? Porque nessa época ele era amador. Uhum. Eu acho que ele entendeu muito bem o que faz uma boa luta. Que eu vou falar de outro mangá de luta no final desse programa que não tem noção do que é feito em uma luta. Então eu acho que essa parte ele domina bem. Tem Fallout Boy, claro que tem. Fallout Boy. O meu problema maior com ele, assim, é que tem todo esse conceito do Tools Challenge, que é o nome do mangá. Todo mundo nasce com uma ferramenta. E eu acho que elas importam muito pouco. Elas importam muito pouco. No final das contas, basicamente elas são um porrete gigante. Quase todas as ferramentas são porretão. Assim, Uhum. que eu acho que acaba ficando umas lutas desinteressantes. Ele podia ter explorado muito melhor cada ferramenta e como cada um luta dentro dessa ferramenta, assim. Especialmente porque a gente vai ter várias lutas no primeiro volume já, mas nesse segundo volume também. E elas ficam meio iguais, assim, elas são legais o momento a momento, mas enquanto conceito elas não são muito inspiradas, assim. Entendi. E acaba que o que carrega é o puro suco de adolescência e dos personagens tendo os momentos mais shonen de porrada que tem, se sacrificando pelos amigos, tendo passado triste, mais triste do mundo. Inclusive, acho que não vai. Aqui dá pra ver, assim. Ele faz uns bebê, que é a melhor coisa do mundo. É um design muito foda. Todos os bebês têm esse design, assim. E aí tem, pô, cena de bebê chorando, cena Agora de que bebê saindo você. no soco. Quando você falou, eu não associei na hora. Agora que você mostrou o bebê que eu peguei. O Max Andrade, ele é o do Juquinha também, né? Sim, ele é o autor do Juquinha, daquele. O Anjo da MSP foi ele que fez também. Inclusive, meu volume 1 do Tool Challenge está autografado por ele. Eu comprei na CCXP, na mão dele. Então eu acho que se você tá nessa vibe do Battle Shonen gritado, assim, você vai curtir. Tem um limite de idade, que é, se você lê esse mangá entre 13 e 15 anos, ou depois dos 25, você provavelmente vai gostar. Se você tá na faixa 15 e 25, você provavelmente vai olhar e falar, ai, isso é muito cafona, pelo amor de Deus. Muito crianção, né? Exato. Então, tem essa vibe. Eu acho que o final, ele é bem legal. É um final bem manjado, mas é um final bem legal. Gostei bastante desse mangá nacional. O pai, o Hokuto no Ken dos mangás nacionais. Vou ler. Eu conheço, obviamente, dos Challenge, já vi a arte dele, a capa por aí, mas eu nunca tive interesse, não. Mas vou atrás. Qual o seu próximo mangá? É um bom dia para um labirinto. O segundo mangá da Comic Zone, do Akihiko Yoshitomi, que talvez alguém conheça pelo of the End, High School After the End. After School of the Earth. Isso. Ou Um se nome você ruim. for. Se você for muito assim, tipo. Muito, muito. Otacão, começo dos anos 2000.
Ele teve um Battle Shonen bastante popular, que chamava It Man. Teve até anime. Mas eu acho Aí, que aqui, aí. aqui no Brasil é o After School of the Earth que saiu pela JBC, né? Sim. E aí ele saiu pela Comic Zone. E qual que é a parada desse aqui? Basicamente tem essas 4 meninas aqui, que elas vivem num mundo em que é tudo meio caótico, tudo meio maluco. E aí você vai ver elas passeando, elas curtindo a vida. É isso, assim. Ele tem um plot de fundo, mas o plot de fundo é bem. Foda-se. É bem foda-se. Ele tem um canal grande, sim. Ele desenhou esse mangá todo, inclusive, nesse canal. Dá pra ver o final do mangá nesse canal. Pelo que eu soube, eu não assisti. É, E aí. Vou até ler a contracapa aqui. Enclausuradas em um mundo subterrâneo onde a luz do sol não alcança, 4 jovens embarcam em uma jornada rumo à Zona Proibida. Entre mistérios e aventuras inusitadas, suas vidas estão longe de serem monótonas. Nesta cidade labiríntica, incessantemente reconstruída por máquinas errantes, tudo parece ser pretexto para diversão. Qual que é a graça desse mangá? Eu acho que esse foi um mangá, que eu acho que isso é importante. Eu li ele depois de trabalhar pra caralho e aí fazer uma live fazendo react. Então eu li ele tipo 11 horas da noite assim. E foi a melhor coisa que eu fiz, tomando um chazinho, porque ele é muito relaxante. Ele é um mangá de fim de noite pra você relaxar. E uma coisa que eu adoro nesse mangá é a arte do maluco, porque ele é muito foda de contraste assim. Então, sempre é umas coisas caóticas, que tem 1 bilhão de coisas acontecendo, mas ele sempre sabe muito bem o que é fundo, o que é personagem, ele divide muito bem com um tom de cinza. Então você nunca fica perdido quando você olha pra uma página, pra onde você tem que olhar e pra onde você pode ignorar mais um pouco, assim. Então é bem legal. E eu gosto do universo dessa história, assim, que tipo, realmente parece que foi tudo construído caoticamente, uma coisa em cima da outra, então é tudo muito apertado, tem fio passando pra tudo que é lado, tem os bonecos gigantes. Eu acho que a atmosfera desse mangá é muito interessante. Mas ele é um mangá que ele é estranho, porque ele começa normal, ele começa com tipo 30 páginas por capítulo, aí o capítulo 1 e o capítulo 2 tem esse tanto, e aí depois os capítulos passam a ter 5 páginas. E eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o plano sempre foi esse, se ele mudou de revista, o que aconteceu, assim. E aí, ele tinha uma narrativa que parecia, os 2 primeiros capítulos, que parecia um pouco mais um mistério, e aí quando vira 5 páginas, vira completamente Cute Girls Doing Cute Things, assim. Então é tipo, a vinhetinha do momento, que eu acho que funciona, eu acho bem legal, porque ele é bom de fazer diálogo mundano, assim, das personagens só uma olhando pra outra e conversando sobre a vida, assim. Porque não são personagens que ele explora muito. A maioria delas são arquétipos. A que é mais explorada é a protagonista, que é essa aqui que tá tomando sorvetinho. Mas de resto é bem. Elas vivendo a vida e lidando com a adolescência. E por acaso elas vivem num mundo meio bizarro. E eu acho que esse é o forte do mangá. Se você tá indo nessa vibe, ele é bem legal. Mas, e eu não sei porquê, ele decidiu arrematar o mistério que ele coloca no começo, que tem tipo uns caras de preto que eles sequestram pessoas. E tem esse burburinho rodando. E aí ele tenta arrematar isso no final em um volume. O final é muito ruim. Essa parte do mistério, você pode ignorar tranquilamente, ela é 2 páginas do final, assim, mas ela é muito ruim. Uma ficção científica C, assim. Então, eu achei legal. É o tipo de mangá que não sai muito por aqui, assim. Eu gosto desse tipo de história levinha, sem muita coisa acontecendo. Anunciaram o Emanon, que também tem essa vibe recentemente, mas eu acho que o Flying Witch também é isso, da JBC, e também tem o meu queridinho de todos, né, o Yotsubato. Então, essa é a vibe do mangá, é isso, e uma arte muito bonita, uma quadrinização e uma narrativa gráfica muito foda, que vai te levar, assim, mas você tá procurando personagens bem construídos,
passam por um arco dramático, não é isso que não é isso que ele tá fazendo aqui. Uhum. O próprio After Tem School of the Earth é questão- essa vibe também. Eu não li. Esse eu não li. Tem a questão que você vai ver também bastante calcinha. Ele gosta, ele inclusive tem vários mangás que são eit pesadão, esse aqui é mais de boa, mas vai ter calcinha de menina de 15 anos. Então fica o aviso. Ok. Né? Mas eu gostei, é legal, um mangá legal. E levemente interessado, viu? Então vamos lá Recomendo. pra minha leitura. E falando de viver no subsolo, onde a luz do sol não bate, e falando de ferramentas que as pessoas usam pra bater umas nas outras, eu vou falar de Gashakuta. Porque eu li 84 capítulos de Gashakuta, porque Eu sumi da tela, viu? por algum motivo, o Mangadex Aí. ele só tem 84 capítulos. Eu achei que eu tinha lido até os atuais, mas depois eu fui ver que não, eu fiquei devendo 20 capítulos pra chegar nos atuais. Tá no Né? 106. É, então, porque no Mangaci ele tem todo, mas no Mangadex por algum motivo ele parou no 84. Mas eu Acho que é porque estreou aquele serviço da Kodansha. Possível. Mas eu li uma quantidade razoável pra eu ter opiniões sobre esse mangá, enfim. Ele é um mangá publicado na Magazine, escrito e desenhado pela Kei Urana, que Isso. ela foi assistente do Atsushi Okubo. E isso fica bastante claro. A história desse mangá você tem esse menino, o Rudo, ele vive meio que na periferia de uma cidade assim, onde tem um abismo aos limites dela, né? Ele é bem pobre e o negócio dele é que ele dá muito valor para as coisas que as pessoas jogam fora. Ele entra nos lixões da cidade, do centro da cidade, que é a parte nobre, pra pegar coisas que as pessoas descartam e arrumar ou enfim. Em dado momento, o padrasto dele morre, ele é culpado pela morte do padrasto e ele é jogado no abismo. E aí ele descobre que na base, assim, abaixo de onde ele estava, existe toda uma outra sociedade, um outro ecossistema completamente diferente, onde tem criaturas que nascem do lixo e um grupo de pessoas que trabalham para limpar essas regiões, que eles são os zeladores, né? E aí, por circunstâncias, ele acaba se juntando aos zeladores para concluir o objetivo dele, que é voltar para a cidade de cima e descobrir quem matou o padrasto dele. Primeiramente, ele é um mangá capitalismo tardio for dummies, né? Ele é um consumismo 101, Sim. né? Ele não tenta de forma alguma ter qualquer tipo de sutileza ou nuance em relação ao tema que ele tá tratando. Sim. O que é um mangá pra um público adolescente, eu acho completamente válido, né? E é um mangá que ele convida pra mim o pior tipo de comentário possível, que é o comentário de que estilo importa mais que a substância nesse mangá. Sabe? Esse mangá ele tem uma arte muito bonita, mas a história não é tão boa, né? A história não importa. É uma coisa que a gente repete várias vezes aqui, que principalmente no mangá, história em quadrinhos, história sequencial, não tem como você separar a arte da história, entre aspas. Sim, né? sim. Enfim. A história não é o que tá escrito no balão. Porque o Gashakuta, o apelo dele, e onde a Kei Urana sabe que está o apelo dele, é no plástico. É no visual dele. Ele é um mangá que ele vai te impactar com um visual muito forte. Inclusive, se eu não me engano, tem até creditado, eu não sei se em um volume ou enfim, partes específicas, mas tem um designer de grafite creditado no mangá, como autoria, né? Porque esse é um mangá que ele tem uma vibe urbana muito forte, e aí é onde eu acho que esse mangá ele é absolutamente impressionante. Para um mangá semanal, o que ela faz, principalmente em trabalho de cenário, é loucura. Porque você comentou do Bom Dia pro Labirinto, né? Como você passa pelos cenários, tem fio pra todo lado, tem um monte de coisa. É isso em basicamente todo o capítulo desse mangá. Sabe, eles estão passando pelo lixão, você vê uma pilha de coisas, como tem que ser, porque a gente precisa sentir, né, a pressão dessa atmosfera.
Você vai passando por lugares, tem um monte de coisinhas jogadas ali. E você vai pra, por exemplo, tem uma cidade, que é a cidade do grafite. Você vai Muito passando, foda você a cidade sente do grafite. a textura dos prédios, assim, parece meio que o centro de São Paulo. Uns prédios Sim. meio acabados, assim, com uns grafites por cima e tudo mais. E isso sem contar os designs dos personagens, que Muito fodas. são todos muito fodas e muito complicados de se fazer, assim. Sim, São todo mundo cheio de penduricalho. Um É, monte deles tem tatuagem, é umas tatuagem complicada. sim, né? É insanidade. É loucura o que esse mangá num quesito visual pra um mangá semanal. E eu acho que isso é 100% essencial, porque esse é um mangá que ele tá tratando muito sobre pessoas em situação de precariedade, pobreza, e que vivem numa Uhum. situação muito miserável. Então, assim, esse é um mangá que eu quase sinto o cheiro dele, assim, enquanto eu tô lendo, sabe? Quando eles estão passando por algum lugar, eu quase consigo sentir o cheiro do aterro, sabe? Ou quando eles entram num prédio abandonado, eu quase consigo sentir a poeira subindo, sabe? Então, assim, estilo. A substância dele está muito atrelada ao estilo dele. Ela está muito atrelada à narrativa visual dele e à plasticidade dele, né? E eu acho que Uhum. criticar ele por isso é um pouco. É um pouco injusto, né? É uma crítica que o próprio Soul Eater recebia muito. E, Sim. de certa forma, o Fire Force também, né? Que, tipo, ele é um mangá normal, mas a arte dele é boa, né? Eu acho que não existe como você separar esse tipo de coisa, porque o que esse mangá tá tentando ser, o que esse mangá tá tentando fazer é uma experiência visual, é uma experiência sensorial, e eu acho que nesse sentido ele é muito bom. Ao mesmo tempo, eu acho ele um mangá muito bizarro, Hum. porque estruturalmente falando, ele é um mangá que ele parece meio hesitante em ir pra frente, sabe? Você tem vários pequenos passos pra você chegar num lugar em que ele não necessariamente vai concluir alguma coisa com substância pra peso narrativo, sabe? São vários mini arquinhos que ele coloca Uhum. que vão dar geralmente em algumas coisas, mas eu acho que ele cai muito numa pequena armadilha. Ele me lembra um pouco o Jujutsu nesse sentido, porque eu acho que a Keiurana ela toma muitas decisões pensando, eu vou armar isso aqui em cima de um trope muito padrão, muito estabelecido, mas eu vou dar uma invertida no pessoal. Então você tem, por exemplo, um momento em que chega um grupo de vilões. E aí Sim. o grupo de heróis vai e ela separa certinho assim o grupo de vilões com o grupo de heróis, né? Um pra lutar com cada um. Só que aí no fim das contas acaba que só tem uma luta de fato nesse arco. Uma ou duas, assim, né? Mas você espera que vai ter uma sequência de fila de inimigos, tem poucas, assim, né? Ela inverte tudo, chega uma hora que os vilões e os heróis estão trabalhando juntos e tal, que é uma coisa até interessante, mas eu sinto que isso dá uma travadinha, assim, vai travando a narrativa um pouco. E eu acho que isso esbarra também em uma outra questão que eu tenho com esse mangá, que é, por mais que esses personagens eles sejam absolutamente memoráveis visualmente, a grande maioria deles eu acho que é bem fraco. Não são personagens que me engajam muito pra querer acompanhar a história deles. O Rudo, por exemplo, pra mim é um protagonista que, por mais que ele seja símbolo de coisas muito interessantes e o poder dele seja uma representação muito interessante de todo o ethos desse mangá, não é um protagonista que me cativa tanto, sabe? Eu acho que Também não. ele tem, assim, traços que traços unidimensionais. Eu acho que a maneira como ela vai lidando com o desenvolvimento dele é uma maneira que pula muitas etapas e tropeça bastante. E, num geral, não é um personagem que eu curta tanto. Tem alguns outros personagens que eu curto bastante. O mestre dele, entre aspas, né? O cara que O Andy? encontra O ele. Andy eu gosto. Ele é O da Andy. hora pra caralho. A menina que tem a tesourona, acho ela da hora pra caralho também. Da hora. E ela tem um dos momentos mais pica desse mangá. Então, esse é um dos momentos em que eu acho que funciona essa ideia dela de tipo, então eu tô fazendo aqui
luta Battle Shonen 1 contra 1, não sei o que. A maneira como ela conclui isso é um desses momentos dela dar uma invertida chocante que pra mim funciona bem. Como tipo, não, é uma situação de vida ou morte, esse negócio, a menina perdeu a paciência. Então ela Uhum. precisa ajudar o pessoal o mais rápido possível, né? Não vou falar o que ela faz, mas é uma coisa muito... que você vira a página e você fica, caralho, eita porra, podia isso? Enfim. É... Mas eu acho que o elenco desse mangá não é tão interessante assim. Ele é interessante num nível, até desse sentido, até lembra um pouco o Soul Eater, né? Apesar do Soul Eater ter um elenco de personagens muito memorável em vários aspectos. Mas ele tem um tracinho do Soul Eater de tipo, você vê um personagem, ele tem um design tão cativante que você quer ver ele mais. A secretária dos zeladores, pra mim, é uma Uhum. personagem que, porra, ela não é exatamente uma personagem em si, mas toda vez que ela aparece eu tô querendo ver mais dela, porque visualmente é muito impactante, né? Visualmente é muito interessante. O E chefe dos zeladores o também. chefe dos zeladores é pica também. E, enfim. Mas assim, é um mangá que a leitura dele é bacana, flui muito bem. É uma experiência visual muito forte. Eu acho que nesse sentido ele é um dos Battle Shonens mais únicos, né? Infinitamente estiloso, infinitamente carismático. Então, você bate o olho numa arte dessa mulher, você sabe que é Gashakuta, você sabe que é dela. E ela tem um sistema de poder interessante também, ao mesmo tempo em que eu acho que ela não manja muito de coreografia de luta, a ponto dela conseguir fazer umas lutas da horas, assim, né? Mas o sistema de poder é muito interessante e, né, também, como tudo nesse mangá, fortemente atrelado de maneira não nada sutil ao tema principal dele, né? Uhum. Basicamente, os caras eles têm um item que as pessoas guardam há muito tempo. E quanto mais tempo elas estão com aquele item, ele vai sendo infundido com energia e eles podem usar ela na batalha, né? Então você tem o cara que Sim. tem o guarda-chuva e o guarda-chuva dele vira uma arma. E o Rudo, o negócio dele é que qualquer coisa que ele pega ele consegue imbuir com um significado e usar na batalha. O que é muito interessante. Você tem um protagonista que ele tem um poder tão volátil assim. Mas Gashiakuta é um bom mangá. Talvez eu esteja um pouco decepcionado porque eu esperava que ele ia ser. Eu olhava pra ele e eu pensava, pô, isso aqui é muito meu negócio, sabe? Mangá puta estiloso, eu adoro Soul Eater. A menina desenha pra caralho e, porra, história anticapitalista, porque nós somos woke aqui. Então, vai ser puta mangá foda, vou curtir pra caralho. Não curti pra caralho, mas achei bacana tudo que eu li. Achei bom, é um bom mangá. Eu acho que se você tá procurando aí uma coisinha pra ler, um Battle Shonen pra ler, que no mínimo vai te entregar uma experiência sensorial única, principalmente dentro desse gênero e dentro desse padrão de publicação, Gashakuta é uma ótima pedida. Concordo. Gosto bastante, gosto bastante. E preciso me alcançar agora, preciso chegar nos atuais agora. Eu tô devendo 10. Não, é que eu ia falar que eu acho curioso que esse é um mangá que eu ainda meio que não sei onde ele quer chegar. Na trama, no caso, né? Não tematicamente. Tematicamente é bem Uhum. claro. É estranho. Ele é um mangá estranho. Mas meu próximo mangá é Dokyusei, colega de classe, da JBC, que também foi compradinho, não foi recebidinho. Importante. Esse mangá que eu ouvi muito falar, assim. Eu li a primeira série, né? Que é um volume só. Que é o colega de classe mesmo. Uhum. Pô, primeira coisa que eu queria falar, eu gosto muito desse formatinho, que é menorzinho. Deixa eu pegar o outro de exemplo aqui. Aqui, ó. Que ele não chega a ser o da New Pop, que eu já acho pequeno demais, mas ele é mais atarracadinho. Uhum. Gosto demais, tá? E a segunda coisa que eu queria falar é essa mulher é tipo se a Paru Itagaki soubesse desenhar seres humanos. Seria a Sumiko Nakamura. Assim. Mas esse é um mangá muito famoso, um boys love muito famoso. E a primeira história. Deixa eu até mostrar aqui uma.
uma boa cena. Sim. Eu acho muito charmoso esse traço, mas que é um traço meio fluido, assim, que não se preocupa muito em manter anatomia nem nada. Ela é bem econômica nas linhas, ela não bota muito cinza também. É bem focado em silhueta. Eu acho bem foda, bem foda. E aí a história é desses dois moleques. Deixa eu pegar aqui o nome deles rapidinho. O Kusakabe, que é esse aqui, e o Sanjo. Eles estudam numa escola medíocre do ensino médio só para garotos. Aí eles estão. A história começa com eles no canto de coral. E aí o Kusakabe, ele vê o outro moleque, que é o gênio da sala e tudo mais, fingindo que tá cantando. E aí ele olha e fala, porra, o moleque acha que música é só perda de tempo, porque ele é o gêniozinho. Uhum. E aí depois da escola ele encontra o Sanjo nos fundos da escola. E ele tá treinando sozinho, e aí o Kusakabe percebe que não, na verdade ele não canta em voz alta, porque ele tem vergonha que ele não é bom. E aí ele decide ensinar o Sanjo a cantar, né? E eu acho que isso pode ser uma questão de falta de conhecimento, especialmente de Boys Love, né? Não, esse é o, sei lá, o terceiro, quarto que eu li. Mas eu acho muito interessante a diferença de abordagem entre, especialmente Boys Love e comédia romântica shonen ou seinen, assim. Uhum. Porque me parece que os Boys Loves eles estão muito mais interessados em lidar com o relacionamento dos personagens, enquanto o shonen seinen está muito mais interessado na conquista. E eu acho muito mais legal ver o relacionamento das pessoas do que, ai, mas quando é que ele vai se confessar? Será que ela ama ele de volta? Não me importo muito hoje em dia, assim. Então, no primeiro capítulo eles já engatam um namoro, já tem beijão. Na verdade, eles começam a namorar no segundo, mas já tem beijo no primeiro. E aí o mangá ele vai contar a história de basicamente três personagens, que são esses dois e o Hara. Cadê o Hara? Que é o professor de música deles. Bem legal. A gente tem meio que eles começando o relacionamento, assim, enquanto o Hara ele já tá nos seus 30 e poucos anos e ele é um gay ensinando música em uma escola para garotos. E aí a autora ela dá uma quebrada no que você espera, porque a parada do Hara é que ele é um cara muito mais cínico, assim. Então ele olha para os adolescentes com aquela visão de, nossa, eles estão jogando a juventude fora. Ou tem uma passagem muito legal dele falando com o Sanjo, que é o inteligente, falando, beleza, você tá flertando aí com o Kusakabe, mas você sabe que o Kusakabe, assim como eu, a gente tá do lado de lá, né? Tá do outro lado. A gente não vai ter essas experiências engraçadinhas no colégio e depois se casar e ter filho. A gente é o que a gente é. E eu acho essa visão interessante, assim, essa visão de que as escolas, especialmente escolas masculinas, tem muita gente que experimenta e depois se conforma à sociedade e ele fica nesse sentimento amargo que dá a entender que foi algo pelo qual ele passou quando ele estudava, assim. Eu acho bem legal esse personagem, ele é um personagem que ele fica mais de fundo, assim. A gente vê bastante dele, mas não tanto, porque inclusive eu já sei que uma das séries chama Hara e mais alguém, então ele vai ser um personagem recorrente. Porque o resto do quadrinho ele vai focar no Kusakabe e no Sanjo. A gente vai ter basicamente um capítulo pro Kusakabe, que a gente vê que ele toca numa banda formada por outros moleques do colégio, mas ele é aquele cara que ele tá meio sem perspectiva, ele tá deixando a vida levar, assim. E aí a gente vai ver basicamente a última apresentação dele, porque os outros moleques querem focar no vestibular, e aí ele se sente meio pra trás ali e tal. Enquanto o Sanjo, a parada do Sanjo é que ele vem de uma família de médicos há gerações, e ele sente o peso do vestibular é um peso opressivo de que ele tem que entrar na mesma faculdade que os pais e o avô fizeram de medicina e tal. E aí a gente vê a perspectiva de que ele entrou nessa escola meia boca porque a pressão para ele entrar numa boa escola do ensino médio era tão grande que
ele passava mal toda vez que ele ia e andava de trem. Então, a única escola que ele conseguiu passar é a que ele conseguia ir a pé pra fazer a prova. Eu acho uma construção interessante, ele é um personagem bem mais fechado, bem mais estoico, assim, mas dá pra ver que é por causa de uma criação que deixou ele bem travado, que ele tem esse peso, ele fica sempre remoendo, pensando e repensando tudo que ele vai falar. E aí o conflito final dessa primeira história é porque ele vai prestar pra uma faculdade muito longe e ele não teve a coragem de contar pro Kusakabe, porque ele não sabe como contar, porque ele quer manter o relacionamento, mas o relacionamento inevitavelmente vai mudar com ele indo pra outro estado, basicamente. O Kusakabe acaba descobrindo pelo professor que ele vai prestar longe, fica puto, eles discutem, assim, e aí inclusive tem um refrigerante que é o que começa o namoro deles, porque basicamente o Kusakabe recebe, o Sanjo dá pra ele como recompensa um refrigerante, aí o Kusakabe finge que joga, que derruba assim, pra roubar um beijo do Sanjo, e é assim que eles começam o relacionamento amoroso, e aí o final do volume, eles estão discutindo e ele joga o refrigerante no chão, assim. E aí o refrigerante é o objeto para remeter o estômago borbulhando de ansiedade, assim. Então o refrigerante representa o relacionamento deles, que eu acho bem legal. Eu gostei bastante dessa primeira história, assim. Ela é curioso, porque ela é considerada uma história fechada, mas ele acaba realmente num. Tá, e aí a gente vai seguir, né? É um final. Não é um final de maneira nenhuma, assim. É realmente uma primeira parte de uma história maior que eu tô bem, bem interessado de continuar. Inclusive eu queria mostrar a guarda que eu achei muito foda. Ela desenha muito. Eu gosto muito do traço da Sumiko Nakamura. Gostei bastante desse aqui. Colega de classe. Tá, me explica uma coisa agora. Diga. Porque, né, eu tô aqui com o volume que a gente ganhou da Uhum. JBC desse mês. E aqui tá escrito Série do Kyusei 6. E aí, Jovens Tem. Adultos, parte 2. O que é esse Série do Kyusei 6? É porque eles decidiram seguir. Eles estão numerando tudo. Então. É tipo o Jojo, a primeira versão, que tinha volume 66, Stone Ocean. Ah, tá. É Tá, basicamente a mesma coisa. tá, entendi. Então esse é Em é vez o de, em vez sexto de volume. zerar. O Isso. sexto. Tá, ok. Perfeito. Tenho muito interesse nesse. Tenho muito interesse, inclusive, no filme, que falaram que é bem bom também. Eu tenho interesse no filme também. Agora, pulando de um romance pra outro, eu preciso explicar uma coisa. Eu pretendia falar sobre várias coisas, né? Eu comprei um monte de coisa no Anime Friends, tá aqui empilhada. Eu comprei aqui, ó, Amazon Prime Day, 6 volumes de Sangatsu no Lion. Eu pretendia Uhum. dar uma lida também, porra, falar, né? Os últimos 15 dias do mês passado, inclusive até ontem, foram consumidos pelo mangá das 100 namoradas. As 100 namoradas que Uhum. te amam muito, 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 muito. Vamos lá. É um mangá que, sei lá, há 2 anos atrás, eu ia ter descartado ele completamente. Mas, e aí, eu fico feliz que esse mangá me mostrou isso. Eu sou uma pessoa que cresceu. Em Com que a sentido? gente. No sentido de que agora eu não tenho mais preconceito com certos gêneros, sabe? Eu Uhum. tô aqui. Depois que a gente assistiu, por exemplo, Girlfriend em live, que é uma das experiências de anime mais divertidas que eu já tive, ponto. E aí eu falei, porra, Sem Namoradas deve ser bacana, vai. Talvez, agora que eu descobri que eu tenho esse apreço aí por uma comédia romântica do século atual, que, porra, se pá, eu vou curtir. Fiquei esperando sair a dublagem. Eu acho que a dublagem não vai sair. Fui pelo mangá, até porque, né, a gente teve a nossa conversa lá com o Iso e o Estranho. Eles falaram, não, o mangá é bom, pode ir. E aí eu falei, vamos lá, vai. Tô sem nada pra ler mesmo, tirando todas as coisas que eu comprei. Vamos lá. Tirando, sim. Uhum. O Sem Namorados, qual que é a história de Sem Namorados? Você tem esse menino, Rentaro. O mangá começa com ele tomando a 100ª rejeição dele. Tipo o E Sakuragi. tipo o Sakurai, exatamente. E aí no último dia do ensino fundamental. Então ele vai entrar no ensino médio com uma mentalidade diferente. Ele vai rezar num templo e aí o deus do templo aparece pra ele e fala: "Ó, quando a gente tava decidindo o seu destino,
eu meio que fiz merda. Cada pessoa tem uma alma gêmea no máximo. Pra você, eu sem querer coloquei 100. E eu coloquei... Tava ocupado assistindo novela, Eu não tava reparei. ocupado assistindo Castelo no Céu. E eu coloquei 100 sem querer. E todo o seu azar que você teve até agora vai inversamente inverter no ensino médio. Então você vai conseguir suas 100 namoradas no ensino médio. E se você decepcionar elas, se esse romance não se concretizar, elas vão morrer. De algum jeito, de alguma forma. Ele não explica, ele só fala, elas vão morrer. De uma forma horrível, inclusive. De uma forma horrível, sim. E aí o nosso querido Rentaro entra no ensino médio e vai lentamente conhecendo cada uma das 100 pretendentes dele. Não dê escolha pra ele, exato. Cada uma das 100 pretendentes dele. Que o autor já falou dentro do mangá que vai ter 100. Uhum. Até onde eu li, eu li 100 capítulos. Eu parei no 100. Até onde eu li tem, se eu não me engano, 16 ou 17, alguma coisa assim. Eu tinha uma mentalidade errada em relação aos 100 namoradas, porque eu achei que ele fosse uma comédia romântica. E ele não é. Ele é uma comédia... Ele é uma comédia mesmo. Ele é uma comédia nonsense de harém. Ele, em vários aspectos, me lembra Gintama, porque ele tem muito humor de quebra de quarta parede, ele tem muito humor referencial. E o jeito como ela cria piadas, por exemplo, inclusive são dois, é um autor e uma autora, e uma desenhista. Né? Eu sei que a desenhista chama Nozawa porque eles ficam referenciando ela dentro do mangá o tempo todo. Mas o cara eu não lembro o nome. Mas o jeito como as piadas... Tem muita piada de fundo de quadro e tem muita piada com estrutura de quadrinho, me lembra inclusive Level E. Tem uma piada específica, por exemplo, que uma personagem ela tá tentando enganar as outras e aí ela confunde o balão de pensamento com o balão de fala. Então ela fala o que ela tá pensando e ela pensa o que ela queria falar. Sabe? Que é uma piada bem Level E. Acima de tudo, eu acho esse mangá muito engraçado. Porque, como eu disse, ele tem muitas piadas muito bem pensadas, muito bem escritas, muito inteligentes. Provavelmente aí algumas das melhores piadas de humor de referência que eu já li. Eu acho que o que eu tenho como tipo o mangá que tem as melhores piadas de referência é o Assassination Classroom. Eu acho que esse aqui, ele não tá no mesmo nível do Assassination Classroom, mas ele chega bem perto. Ele é um mangá que eu sinto que se ele não tá ativamente tentando destruir um gênero, ele tá indiretamente destruindo um gênero, que é o gênero do harém. Porque eu consigo me ver assistindo qualquer outra coisa de harém e não conseguir levar absolutamente nada a sério em vários aspectos. Porque cada namorada, como que ele se safa dessa de ter 100 namoradas? Pega todos os arquétipos possíveis, todos, mistura alguns e a personagem vai ser isso. Cada personagem vai ter uma piada e cada personagem vai ser um tipo físico de personagem. Então você tem a tsundere, magrinha, que é complexada porque não tem peito. Você tem a menina fofinha peituda. A menina fofinha peituda, que é bem horny. Você tem a menina quietinha. A menina quietinha, que ela não consegue falar, ela só consegue falar com um text-to-speech que ela tem no celular dela. De uma história específica, inclusive. Sim, de uma história específica. Nisso, né? Porque, por exemplo, sei lá, uma personagem tsundere. O caminho de uma personagem tsundere é ela começar com a personalidade afrontosa, e aí ela lentamente ir aceitando os sentimentos dela e ela terminar feliz com o cara. Nesse mangá tem um arco específico em que a personagem tsundere, ela toma uma poção anti-tsundere, e aí ela fica fofinha, ela consegue aceitar os sentimentos, e aí é o arco inteiro tentando fazer ela voltar a ser tsundere, porque é isso que ela quer de verdade, sabe? Então, ao mesmo tempo que ele é um ode a esses arquétipos, ele também expõe de um jeito muito claro e de um jeito muito cristalino
o quão ridículo é você ter uma história, você ter um gênero até, em que cada personagem é definida por um traço de personalidade específico. E a única coisa que segura isso, e que potencializa isso, é o Rentaro, o personagem principal, que é uma das figuras mais messiânicas já colocadas em papel. Que também, de novo, o harém, como gênero, ele é muito sobre o cara ter várias mulheres em volta dele. O cara Mas ter ele é um vazio. Mas ele é um vazio. O Rentaro, ele é o exato oposto. Ele vive pra fazer as namoradas deles felizes. Ele vive pra servir a todas as namoradas dele. E ele é o tipo de pessoa que, se uma namorada dele ficar triste com ele provavelmente vai se matar. Isso também é uma piada feita repetidas vezes no mangá. Ele é literalmente a figura do namorado perfeito. Literalmente a figura do Leonardo perfeito. Do namorado perfeito. É tão ridículo o ponto em que chegam. O ponto em que chega a devoção dele. Mas ao mesmo tempo, são sentimentos tão bonitos. São sentimentos tão cativantes. Que, porra, eu amo o Rentaro. Sabe? Eu me apaixonaria pelo Rentaro. Porque ele é um menino muito bom. Ele é um menino muito bom. E ele é um menino muito engraçado. Ele, porra, e é um design simples, mas ao mesmo tempo cheio de personalidade, porque ele tem a sobrancelhona. Eu acho, assim, este personagem é uma escrita de gênio, porque sem ele essa história desmoronaria. Assim, é uma história que ela só existe do jeito que ela existe. Ela só consegue manter o nível de qualidade dela porque tem esse personagem no centro. E as namoradas, elas, num geral, como eu disse, eu encontrei 17, né? É meio maluco como cada uma delas, por mais que elas sejam, em geral, um traço de personalidade e um design, é muito difícil você confundir qualquer uma delas, você esquecer qualquer uma delas, principalmente. E elas têm interações muito boas entre si. A maneira como o autor vai se safando, né, de ter que lidar com todas elas é que ele geralmente vai criando parzinhos, né? Então você tem duas namoradas que geralmente elas vão ter uma relação ali, e aí como elas têm uma relação, você meio que lembra elas por causa disso. Ah, tá. Pelo menos as que não são muito memoráveis, né? Por natureza, assim. E são interações muito boas, são capítulos realmente muito bons. Sempre que ele foca em duas das namoradas, por exemplo, muito genuíno, sabe? Ele vai com uma empatia muito forte em relação a elas. Acho doideira, assim, como ele não trapaceia em relação a, por exemplo, aqui eu vou introduzir umas 3 namoradas de uma vez. Não. Ele segue um estilo narrativo bem básico, uma forma narrativa bem básica. Você vai ter o capítulo em que o Rentaro vai encontrar com a namorada nova dele. Aí, geralmente, nesse capítulo já eles vão começar a namorar. Você vai ter o capítulo introdutório dela na família. Inclusive, é uma piada que vai ficando progressivamente mais engraçada. Toda vez que ele chega e fala, então isso que aconteceu, eu gostaria de introduzir ela na nossa família, né? E aí alguns outros capítulos pra você chegar no momento do beijão. Porque sempre vai ter um momento do beijão, obviamente. Claro. Porque esse é um mangá com romance que avança. E assim, tudo isso, qualidades claras, objetivas e que eu considero sendo tangíveis pra eu falar aqui. O real motivo pelo qual eu tô fascinado por esse mangá e pelo qual eu não consigo parar de ler ele é que ele é um mangá que ele simplesmente não tá dando meia foda pra o que qualquer pessoa lendo, qualquer pessoa de fora pensa. E ele é o autor mais destemido, /maluco, possivelmente degenerado que existe. Porque, pelo santo amor de Deus, se você lê esse mangá pensando, porra, mas, né, essas atitudes aí, elas não são muito legais, né? Uma pessoa da vida real que fizesse isso não ia ser uma pessoa legal de se acompanhar. Ou, enfim, vai morrer gente por causa desse mangá? Se você acredita que vai morrer gente por causa de qualquer coisa, por causa desse mangá vai morrer umas 40 pessoas. Só na primeira semana, assim. Vou citar aqui algumas, por exemplo, algumas namoradas do Rentaro. Tem a menina peituda Horn. Tem. A mãe da menina peituda Horn é uma namorada dele também. Claro.
ela é, obviamente, ainda mais peituda e ainda mais horny. Lógico, tá? Tem a prima dele, do ensino fundamental. Tem a avó de uma das meninas, que tem essa menina que tá aí na tela, que é a menina cientista. O negócio dela é que a família dela é uma família de cientistas e ela inventou uma poção que faz com que ela volte a ter 8 anos de idade. É uma piada muito boa, inclusive, porque o corpo dela volta a ter 8 anos de idade, mas ela age como se ele tivesse 8 anos de idade. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, só porque ela é burra mesmo. E tem a menina que ela tem a poção que faz ela ter 8 anos de idade, e ela tem uma avó de 90 e poucos anos, mas que a avó dela também tomou a poção de ter 8 anos de idade. Fisicamente. Ele fica com as duas, obviamente. Sabe? Tem. Porra. Tem muita coisa. Muita coisa. Tem uma personagem que o negócio dela é que ela é massagista e ela gosta de ter a sensação tátil. Ela gosta de sentir sensações táteis, sensações macias, né? Então tem muitas piadas dela botando a cara e balançando na bunda de uma outra menina que é mais alta, sabe? Tá. Uhum. Assim, eu realmente... Quando começou com a mãe é a primeira dessas que entra. Quando começou com a mãe, eu já fiquei absolutamente chocado porque eu não achei que o mangá ia ter coragem de chegar nesse ponto. Mas ele teve. Tá. E ele continuamente mostra que ele tem coragem pra tudo. Tudo, tudo, Tá. tudo. Tudo, tudo. Uhum. Tem mais de Tudo. um capítulo, eu li as versões oficiais em inglês. Tem mais de um capítulo que termina assim, tem sempre uma piadinha, né? De fim de tipo, entre capítulos. Tem mais de uma piadinha que é tipo a desenhista recebendo o storyboard e pensando, porra, é sério isso? E aí no outro lado, tipo, quando o storyboard foi aprovado pela editora, é sério isso? Porque caralho do céu. Então, assim, sabe como, por exemplo, o Sakura Card Captors, ele não discrimina em relação ao amor? O amor é amor independente. Pode ser amor independente de idade, independente de parentesco, independente de tudo. O Sem Namoradas é isso, o amor é lindo e em vários aspectos o tesão também é lindo pra ele. E não existe discriminação em relação a isso. O que torna a leitura relativamente difícil. Eu confesso que tem várias piadas que eu fico olhando e pensando, ai, caralho do céu. É sério isso, sabe? Eu, por exemplo, não consigo tancar toda vez que ele tá beijando alguma das crianças. Eu fico crinjado assim num nível pessoal. Ao mesmo tempo, eu nunca li nenhum mangá assim. Eu nunca li nenhum mangá que tivesse esse nível de dedicação e coragem, de desprendimento que esse mangá tem. Então, infelizmente, eu gosto muito do mangá das 100 Namoradas. E ele é relativamente grotesco também em relação a todas as personagens, elas têm pelo menos um traço muito grotesco com elas. A menina que ela é cientista e bebeu a poção, por exemplo, tem muita piada do fato de... tem muita piada de mijo. Não mostra ela mijando, mas tem muita piada envolvendo mijo com ela. E tem muita piada envolvendo fralda com ela, por exemplo. Sabe? E isso é uma coisa que pra mim resume muito bem a minha experiência com 100 Namoradas. É uma personagem que eu, em vários aspectos, detesto. É uma personagem que eu, em vários aspectos, acho absolutamente problemática a existência dela nessa história. Ao mesmo tempo, é uma personagem muito divertida. É uma personagem que, fora as piadas problemáticas dela, é uma personagem muito divertida, uma personagem muito engraçada e que eu dou muita risada com ela. Então, assim, essa é a síntese desse mangá pra mim, sabe? Ele é problemático para um caralho. Se você tem um fio de resistência a qualquer tipo dessas coisas que eu falei no seu corpo, eu recomendo que você não vá pra esse mangá. Ao mesmo tempo que ele é problemático, ele é muito engraçado, ele é muito divertido, e eu acho que ele tem genuinamente uma ambição absurda, muito boa, e que eu respeito. Então, é isso. É isso. Você tá me dizendo que esse mangá é um Eroguro sem a parte do Guro? Quase isso, é quase isso. Entendi. É quase isso. Ele com certeza quer te ofender em algum nível, assim. Com toda certeza. Mas é isso de 100 Namoradas. Quando a gente terminar esse programa, eu vou continuar lendo. Porque eu não consigo parar de ler. Tá aí, né? Agora sim, guerreira. O que todo mundo veio ver. Meu Deus, eu não aguento mais! Você que escolheu. Você que tá nessa. Você que colocou na sua cabeça que você tinha que fazer isso pra xingar as pessoas. E é isso.
Dragon Ball Sul, chegamos ao final do anime, né? Chegamos no Torneio do Poder. Porra, inclusive tá passando na tela, acabou de passar. Mais um boneco com cabeça de pica. Esse mangá ele não sabe desenhar um vilão que não tem uma cabeça de pica, por algum motivo inexplicável. Mas eu tava pensando, enquanto eu lia esse arco em específico, assim, porque nesse mês me aconteceu uma coisa. Porra, eu comecei a ver, e eu não consigo parar de ver, o canal do Chico Barney de quadrinhos. E. Porra, eu lia esse mangá e via ele falando dos quadrinhos e eu sentia que ele estava falando de Dragon Ball Super, apesar de ele não estar falando de Dragon Ball Super. Eu nunca vi o canal Porque de Chico Barney de quadrinhos. Ele é bom? é muito bom. É o Chico Barney, que é aquele humor de ironia e absurdo que você nunca sabe até que ponto ele tá falando sério e quando ele tá falando sacanagem. Aquele humor de Eu. poker face, né? Exato. Eu acho muito divertido, eu acho que eu vi quase todos os vídeos dele em um mês, porque não dá pra parar de ver. Ele é muito bom, toda vez que ele passa 15 minutos falando que o quadrinho é a coisa mais execrável que ele já leu, pra dar um 8 depois, eu sou muito fã do Chico Barney. Puta merda. Uma coisa que ele fala, na maioria dos vídeos, assim, é tipo, a Marvel e a DC, eles viraram esses mega conglomerados, e aí a gente deixou de ter a novelinha infinita desses personagens pra virar manutenção de marca. Ninguém pode andar pra frente mais porque tem que ter sempre a entrada pra pessoas novas. E aí todos os personagens viram meio que cosplays de si mesmo. Dragon Ball Super é exatamente isso. Bizarro. Uma das cenas que mais me ofendeu nesse arco, eu não reparei se tinha antes, porque eu sei que no filme do Freeza tem, mas ele pulou o filme do Freeza, né? Tem uma cena, Matheus. Nesse arco tem uma cena, quando eles estão indo pro torneio. É uma montagem do Vegeta se preparando pra luta. E o Vegeta está botando de volta a armadura Saiyajin dele pra se preparar pra luta. O personagem cujos 20 volumes de Dragon Ball foi sobre ele deixar pra trás o planeta Vegeta, deixar pra trás toda a questão Saiyajin. Né? E se tornar mais humano, ele inclusive se torna mais humano do que o Goku, que sempre viveu na Terra, bota a armadura de volta pra lutar no torneio. Esse mangá é absolutamente execrável por muitos motivos. Esse mangá, ele decidiu. O Torneio do Poder é um Battle Royale de 10 personagens de cada um da porra dos 12 universos que aparentemente tem nessa história. São 120 filho da puta. Sim. No Battle Royale. Se tiver 4 de cada universo que tem nome, é muito. Porque dos 12 universos, ele vai focar no 7, que é o nosso, no 6, que ele já tinha feito os bonecos, porque tem o torneio do 7 contra o 6, e no 11, que é o universo do Jiren. Todos os outros universos são completamente irrelevantes. O que significa que 90 dos 120 personagens são completamente relevantes. No universo 11, quem importa é o Jiren e um outro maluco lá, horroroso, bigodudo. Os outros 8, foda-se. No universo 6 as meninas lá não são do universo do Jiren? Não, elas são do universo 6. Ah, tá. O universo 6 é o único. É um universo meio que espelho do nosso. Então ele é o único universo que tem Saiyajins. E aí tem. Tem o moleque que meio que foi treinado pelo Vegeta rapidamente no torneio. E aí ele volta e tal. Volta o Hit, que é o personagem que o Toyotaro não sabe desenhar. Na parte que você tá, já apareceu o irmão do Vegeta? Ainda não. Mas enfim, tem o Hit. E aí o Hit tem um novo poder. Agora o poder dele é deixar o outro mais lento. E eu senti saudade. E essa não foi a última vez que eu senti saudade. Eu senti saudade de Hiromashima, porque Hiromashima fez o mesmo poder, ele sabe usar o poder com o velocista Speed lá, que na verdade deixa todo mundo devagar. Sim. Esse aqui é inexplicável, ele não consegue fazer. Porque é um Battle Royale com o pior desenhista de ação que já nasceu fazendo um Battle Royale de 120 pessoas. Matheus, o Jiren não tem um golpe nomeado nesse mangá. Tudo que ele faz é socar. Ele faz socos rápidos. É tudo que ele sabe fazer. É inacreditável. Esse boneco que é um boneco de massa, careca, horroroso, ele bate. É isso que ele faz.
Ele não tem um ataque. Porra, ele não tem pose também porque ele é todo torto no desenho do Toyotaro, esse filho da puta. Caralho. Inclusive, é muito foda, porque no final do volume, normalmente tem correções do Toriyama, que o que ele fazia é, pô, esse boneco tá muito torto, deixa eu desenhar por cima. E o Toyotaro bota no mangá. E é sempre humilhante, porque ele bota o dele e o do Toriyama. E você olha e você fala, caralho, você é muito ruim mesmo. É impressionante, porque o Toriyama faz tipo um rascunhozão e fica muito melhor do que o finalizado do abençoado. Porra! Mas enfim, qual que é a premissa? A premissa é que tem o deus dos deuses, que ele tá cansado de ter 12 universos, ele quer deixar só os universos que importam. E aí, mas aí o Goku convence ele. Ah, não, vamos fazer um torneio então. E o que vencer, o universo não é destruído. Então ia ter tipo 4, que são os 4 melhores universos, de um jeito bem positivista, tem um número que é o valor de qualidade do universo. Uhum. E aí os 4 melhores ele ia manter, e aí se algum dos outros 8 vencer, ficariam 5. Exceto que ele esqueceu disso. Então, depois quando tá tendo torneio, os universos que estavam seguros são apagados também quando some todo mundo. Foda-se. Simplesmente foda-se. E aí vai ter a luta, e aí ele fala, pô, vocês têm 48 horas pra lutar. Pra arrumar um time e vai ter o torneio. E aí você pensa, pô, então vai ser uma história interessante, né? Eles não vão ter tempo pra treinar, porque eles só têm 48 horas antes da luta pra formar o time. Todo mundo chega treinado. O Gohan chega treinado. E bem, e inclusive tem uma cena nesse mangá, nesse arco, que ele fala: eu não preciso mais ser Super Saiyajin, porque eu quero ser forte enquanto humano e não enquanto Saiyajin. Esse é o único diálogo de Gohan nesse arco. Ele fala isso. Isso tava antes? Não, porque ele não tinha sido introduzido no Super ainda. Ele aparece no epílogo do Goku Black. É a primeira vez que a porra do Gohan aparece e ele só fala: pô, tá bem a Bulma do futuro? E aí ele volta agora com esse aparente Falando das arco. coisas que importam, né? Que a Exato. gente E descobriu aí recentemente. depois você vira a página e tem o filho da puta do Kuririn falando: nossa, mas caramba, se o Gohan deixasse a vida normal e focasse em treinar, ele seria mais forte que o Goku. Eu sei, eu já li um fórum de Dragon Ball, Toyotaro. Vai tomar no cu. Escreve alguma coisa que não seja o que o fórum falou, porra. Mas ele não escreve. E, porra, ele tem uma ideia. Esse arco, ele tem 10 personagens do universo 7, ele tem uma ideia, que é a ideia do 17, que ele é guarda florestal. Eu acho essa ideia legal. Isso importa pra alguma coisa? Não. Óbvio que não. Do mesmo jeito, o Jiren, a parada dele é que ele é um patrulheiro bonzinho. Isso importa pra alguma coisa? Também não. Porque depois que ele entra no torneio, ele é um boneco que você seleciona no jogo de luta, que nem todos os outros personagens. O Piccolo não fala nesse mangá. Ele também foi reintroduzido agora e ele parece uma fanfic do Piccolo. Porque ele chega e ele fala, vou treinar o Gohan, e aí depois ele volta e perde. O Kuririn, porra, o Kuririn tava aposentado, tava cuidando da criança, cuidando da esposa, ele vem lutar, ele não faz nada, ele é o primeiro derrubado. E pra mim esse é o grande sentimento. A grande graça, uma das grandes graças pra mim de Dragon Ball é que o elenco ele segue em frente e as pessoas não precisam ficar lutando pra sempre, fora o Goku. Então, porra, o Kuririn foi viver a vida dele, o Gohan foi viver a vida dele, e ele fica trazendo esses filha da puta de volta. Ele traz o Mestre Kami de volta, porque não tem 10 corno pra levar nesse torneio, porque ele não conseguiu construir um personagem novo no Super. A gente já tá no volume 8 do quarto arco, e ele não conseguiu construir ninguém. Então ele traz quem você lembra, supostamente. E, porra, pra não fazer nada com eles. Inclusive, volta o gigantesco Freeza, que teve o bom arco do Renascimento de Freeza, exceto que a gente não teve o bom arco, porque ele não escreveu esse arco. Tá só no filme, mas ele volta e ele tem o poder do Gold, porque foda-se. E é atroz que tem uma cena do Goku falando: agora ele consegue virar o Gold. Sim, Goku. Você viu no filme que ele consegue virar o Gold? É o filme é esse. O filme que aconteceu, porque o Totaro escreve, aconteceu esse filme, tá? Mas ele esqueceu. Inclusive, a justificativa, uma das justificativas mais fodas já escritas por um ser humano,
que é o Freeza volta ainda mais forte do que ele estava no renascimento do Freeza, porque enquanto ele estava morto, ele, amarrado na árvorezinha lá, ele fez treinamento mental o tempo todo. E aí ele voltou mais forte. É tipo o Adonis. Ele ficou preso tipo lá, mas Adonis. ele ficou escrevendo. É tipo o Adonis. Sim. O Freeza entra na equipe. O Freeza entra na mesma equipe que o Kuririn. E não tem um diálogo sobre esse fato. Ele simplesmente está na equipe. O Freeza tá na mesma equipe que o Vegeta, porra. Também. E foda-se. E o Freeza tá na equipe. E é patético. É patético que tem todo... Ah, mas será que o Freeza vai nos trair? Será que o Freeza não vai nos trair? Toyotaro. Se o Freeza trair, o universo inteiro é apagado. É lógico que ele não vai trair. O risco é muito grande. São 10 bonecos. Eu não tenho dúvida que são 10 bonecos pro universo porque ele queria uma desculpa pra voltar a porra do Freeza. E aí precisava ter pelo menos 10, porque aí ninguém tem uma outra ideia. Inclusive tem o Tenshinhan nesse arco. Ou o design do Tenshinhan, ele aparece nos quadros. E aí ele é derrotado, sem fazer nada. Né? Os outros 8 universos são derrotados, sem fazer Porra, nada. isso é uma pica, né? Porque se você vai fazer um arco desse, porra, você vai botar o Tenshinhan, dá um momento da hora pro Tenshinhan, porra. Não tem. Já tá aqui mesmo, caralho. Faz lá, porra. Não, Mestre o Kami... Majin Buu, ele foi dormir. E aí ele vai dormir por 2 meses, então ele não pode estar no torneio. E aí por isso ele pode botar o Freeza. Basicamente. Mas ele podia botar o Freeza e o Majin Buu. Podia, mas por algum motivo ele não quer lidar com o Majin Buu. Porque esse é o segundo arco de torneio em que ele tira o Majin Buu. No 6 contra o 7 ele tira numa prova, uma boa piada, e agora é porque ele foi dormir. Então ele não quer lidar com o Majin Buu por algum motivo. Aí tem as Saiyajins, né? São 3 Saiyajins. Tem o moleque que o Vegeta treinou e as 2 minas. Que são apresentadas, que elas são meio que Robin Hood no planeta Saiyajin do universo 6. E aí elas lutam como qualquer outro figurante. Elas não têm. Elas têm uma delas tem um traço de personalidade que é que ela gosta da outra. O outro. E a menina que gosta da outra é o Broly do outro universo. Então ela é o Super Saiyajin lendário que vai ficando infinitamente mais forte até se autodestruir. É completamente inexplicável ele introduzir esse conceito com uma boneca que foda-se nesse arco, e sendo que ele não vai fazer o arco do Broly. O Broly não tem o arco, e tem uma das páginas mais patéticas que eu já li, que é um entre capítulos dele colocando lá o porra do Goku e o porra do Broly e escrevendo o Goku falando: ah, não vou ter tempo de contar a sua história nesse mangá. E aí, enfim, tem toda a história de que, não, é porque ele achava que ele não ia fazer uma luta tão boa. Então, se aposenta, Toyotaro. Se você não consegue escrever uma história, você está escrevendo uma história, vai se aposentar, cara. Vai pra casa do caralho. Porra. Eu não aguento mais. Sabe? Porque toda luta que ele sabe fazer, tudo que ele aprendeu com o Toriyama é a página que tem 5 quadros de trocação de soco. Isso é tudo que esse arrombado sabe fazer. A transformação no instinto superior tá em 1/3 de uma página. Ele não fez uma splash page. E aí tem a transformação verdadeira do instinto superior, que é quando ele fica com o cabelo branco horroroso, que tá em 1/3 de página de novo. Ele não consegue, ele não tem uma splash page nessa luta entre universos do cara mais pica, supostamente, o Jiren. Não tem. Não tem. Ele não consegue fazer impacto. Ele não consegue fazer um primeiro plano no mangá dele. Tudo é plano médio, que a pessoa tá assim. O quadro do Toyotaro é assim. O tempo todo. Quatro pequenos, a pessoa na casa do caralho. E, porra, ele acha que ele vai conseguir algum impacto fazendo assim. E aí a luta acaba, né? E foda-se. E, porra, é bizarro, porque eu entendo o conceito. O conceito, pelo menos a série, eu imagino, porque o instinto superior é o Goku transcendendo
e se tornando um deus, basicamente. É o Gears 5, é o momento do Gojo flutuando lá e falando Tejo Tenge, entre a terra e o céu eu sou o honrado. Essa é a versão de Dragon Ball Super. Só que, primeiramente, não tem construção nenhuma. Uhum. Ele simplesmente ele entra nesse torneio e ele fala, eu tenho que ficar mais forte do que eu já sou. E aí o Mestre Kami chega nele e fala, pô, e se você parasse de pensar antes de agir e aí ele atinge o instinto superior? É completamente foda-se, contra um personagem completamente foda-se, e aí ele tem o momento mais inacreditável dos mangás. Quando o Goku atinge o instinto superior fake, que é o maneiro no anime, né? Que é quando ele fica só com a aura lá, com o cabelo preto e o olho todo preto. Acho muito foda no anime. Ele não sabe fazer isso no mangá, como ele não sabe fazer nada. Mas. Aí, porra, todo mundo começa a contar o backstory do Jiren. Todo mundo decide, porra, é a hora de contar o backstory do Jiren. E Matheus não tem um flashback. É o deus da destruição do universo do Jiren, ele senta e é um bloco de texto de e o Jiren, ele tinha um mestre. E aí o mestre dele era pica. Mas ele nunca foi considerado pica pelo mestre dele, porque faltava ele entender o poder do trabalho em equipe. E o mestre dele queria que ele entendesse o poder do trabalho em equipe, e por isso ele falou para ele entrar na tropa estelar. E tudo isso é um bloco de texto, não tem uma imagem, não tem nada. É o desgraçado sentado com 7 blocos, um do lado do outro, ele explicando todo o plot, que é uma merda e é mostrado da maneira mais merda. Inclusive é muito engraçado porque tem o deus da destruição desse universo, ele é o palhaço maluco. E aí ele tem toda uma vibe de, ó, ele é o trickster, ele é o cara do mal. E aí ele não faz nada, como ninguém faz nada nesse mangá. E ele é só, ele é como qualquer outro deus da destruição. Ele tá lá e torcendo. E é isso. E ele era amigo do mestre do Jiren em algum momento. A Caulifla misturada com a outra mina na fusão Potara é o único design bom que ele faz. E é basicamente o design do Broly, só que uma mina. Mas é maneiro. O final é espertinho. O final o plano do 17 é espertinho com o Freeza. O mestre do Jiren foi assassinado pelos demônios. E aí o Jiren se culpa. E ele é um vácuo de carisma completo. Uhum. Um dos piores personagens que eu já vi. Num dos piores arcos que eu já vi. Eu acho que Totaro não entende como funciona ação. Ele não entende como funciona um Battle Royale. Ele não entende como funciona batalha em equipe. Ele é um dos piores escritores que eu já vi na minha vida. E aí ele termina falando, pô, eu não vou conseguir contar a história do Broly. Foi mal, galera. E dá um time skip de 2 anos. E aí vai ter o próximo arco. Lebana mês que vem. Parabéns, guerreiro. De verdade. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu Obrigado. diria que esse é o pior arco de Dragon Ball Super. É o pior arco de Dragon Ball Super. Entendi, entendi. Falaram ali, inclusive, que o 17 ganhar é uma ideia legal. Eu não fecho com essas coisas aí, não, viu? Da última vez que o 17 ganhou não foi muito legal, não. Tô guardando essa desde que mandaram. O anime é melhor? Ah, eu acho que a essa altura tomar um tiro na mão é melhor. Então eu imagino que o anime seja melhor. Assim, o anime pelo menos não tem a. Inclusive tá passando aí a cena dele atingindo o instinto superior. Belíssima. Como vocês podem ver no vídeo. E inclusive é muito foda. Porque ele atinge o instinto superior. E aí o Bills fala, porra, nem eu ainda atingi o instinto superior. E aí o Vegeta fala, ah, eu acho que não é minha vibe. Eu não combino com o instinto superior, então eu não vou nem tentar fazer o instinto superior. E eu já sei que ele atinge o instinto superior daqui 2 arcos. Não é o instinto superior que ele Muito atinge. foda. É o ego superior. É verdade. Que é a mesma coisa, né? E é bizarro, porque ele é um mangá que ele parece uma pessoa que leu Dragon Ball com 13 anos e continua tendo a mentalidade de uma pessoa com 13 anos, não entendeu nenhum desses personagens que são muito complicados, né, de Dragon Ball. Porque tem uma cena no começo desse arco em que o Goku ele é um pai ruim, porque esse mangá é a manifestação de
fóruns de Dragon Ball, né? Uhum. Então, o Goku fala: Ah, foda-se, Vegeta, que sua esposa está grávida, vamos treinar. Eu não vi meus filhos nascer. Eu nem sei como nasce um filho. Porra. O que é mentira! Porque esse filho da puta passou o tempo todo com o Gohan até o Gohan ter 8 anos! É mentira, Toyotaro! Você leu esse mangá, seu filho da puta! É mentira! O Goku não é o pai relapso que as pessoas vendem. Porra! Pelo amor de Deus! É um dos mangás mais patéticos já escritos. Sou muito fã. Parando pra pensar agora, é estranho que o Arco do Céu é um dos arcos mais incompreendidos da história. Sim. Porque todo o Arco do Céu é pra mostrar como o Goku é um pai bom. Não todo, mas assim, o Goku no Arco do Céu, o ponto dele é pra mostrar como ele é como ele virou um pai responsável. Por mais que ele tenha ficado tanto tempo fora, e agora ele quer passar o tempo dele com o filho dele, antes dele morrer de novo. Não mais, Matheus. Isso aí é anos 80. Hoje em dia, ele não quer nada. Ele quer ficar mais forte. Não quer ficar. Tá, vamos lá então. E é isso aí. Ok. Você vai continuar com Dragon Ball Super? Vou. Estarei lá. Eu vou ler o arco do Moro, porra. Tá maluco. Ok. Ai, ai. Bom, vamos pra Hajime no Ippo agora. Pessoal do YouTube, muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. Dê um suporte aí pra gente, pra você ver nossos comentários sobre Hajime no Ippo, pô. Vamos lá. Vamos lá. E manga bom, tá maluco.